Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar de latim. Sim, de latim. Eu sei que tem muita gente que morre de vontade de estudar latim, mas não tem noção das dificuldades que pode encontrar pelo caminho, tem medo de começar, investir em material e desistir, não sabe depois quais serão os benefícios caso, se aprende latim, caso ele deixe o estudo pelo meio do caminho, e outros que não têm motivação suficiente. Hoje o vídeo é para você que tem essas questões na cabeça ou que acaba de formulá-las ao me ouvir nesse momento. Primeiro lugar, resposta rápida a uma pergunta importante. Será que eu devo estudar latim? Sim, você deve. Todas as pessoas que estudam latim têm algum tipo de benefício, tanto que o latim, ele era obrigatório, ele fazia parte do currículo nacional, não faz tanto tempo assim, tá? Até pelo menos os anos 50 fazia parte do currículo. E há alguns colégios clássicos que estão retomando aí o ensino das línguas para crianças, assim, mais velhas, né, no ensino médio. Na Europa até hoje você tem os liceus clássicos, aqueles em que você escolhe aprender, seja o grego, seja o latim. E eu vou morrer tendo a lástima de não ter tido oportunidade de ter esse tipo de ensino no Brasil. Comecei a estudar grego e latim já mais velha, com 19 anos, e obviamente eu penei muito mais. Contudo, se você é uma pessoa de não importa que idade e também amarga esse desejo, né, de estudar latim, aliás, diga-se de passagem, eu escolhi a universidade onde eu faria graduação em filosofia. Eu sabia que eu queria fazer graduação em filosofia, mas a razão pela qual eu me empenhei e me matei ali para passar no vestibular da Unicamp foi porque os cursos de letras clássicas estavam previstos na formação em filosofia. E eu, chegando lá, fiz os dois, tá? Aproveitei e tive ótimos professores no departamento de letras clássicas, dos quais até hoje eu tenho excelentes recordações. Professores excepcionais que não só me ajudaram a aprender o grego e o latim, como também me deram assim verdadeiras aulas de literatura e foram responsáveis por, assim, pelo menos 80%, eu diria, da minha formação literária, porque aqueles que estudam letras clássicas acabam tendo um domínio absoluto não só das suas próprias línguas maternas, como também da literatura como um todo, uma vez que a literatura grega e depois a latina são as matrizes de toda a literatura no Ocidente. E quando você tem intimidade com essas línguas, naturalmente, você terá intimidade com aquela literatura, com os temas clássicos, e a porta de entrada para o mundo literário de repente se abre. Se antes do estudo das letras clássicas a literatura era algo que você beliscava aqui e ali, mas não tinha muita familiaridade com ela, com os temas que são repetidos pelos maiores autores, depois de você ter algum contato com essas línguas, após esse primeiro contato, de repente, todo mundo da literatura como que se torna algo mais íntimo para você. Você nunca mais vai enfrentar um clássico da mesma maneira depois de que você começa a estudar o grego e o latim. Então, primeiros dois grandes benefícios. De estudar latim, tá? Grego também, mas deixa para outro dia. Vamos falar de latim hoje. O latim, o primeiro grande benefício, você finalmente entendeu o português, que é a sua língua. Porque ao você estudar latim, você vai ser obrigado a rever toda a estrutura da sua língua. E por quê? A maneira de organizar as frases e a maneira de atribuir o significado e a função de cada termo numa oração se opera de uma maneira distinta aqui no português, que é via declinações. Ao estudar latim, você consegue ter um distanciamento suficiente para ver a sua língua materna como sistema, e ao ter esse distanciamento e vê-la como sistema, você adquire capacidade analítica com relação à sua própria língua, o que permite que você melhore e aprimore, assim, absurdamente a sua escrita,
a sua interpretação textual, a sua capacidade de sacar algumas nuances da língua que você jamais teria antes de ter tido aí algum contato com o latim, uma língua clássica, tá? O seu vocabulário também se expande de maneira absurda, uma vez que quase assim, a maior parte do vocabulário da língua portuguesa, que é uma língua românica, portanto de derivação do latim, vem de raízes latinas. E aí, quando você começa a entender as raízes, ou seja, aquele fragmento sonoro que dá origem a substantivo, a verbo, a adjetivo, etc., quando você entende que, ao compreender o sentido de uma raiz, você é capaz de imaginar todos os significados que derivam dessa raiz, você vai conseguir ampliar a sua capacidade de desvendar significados de palavras que você não necessariamente conheça a partir da correta identificação da raiz, tá? Então, você começa a olhar para o vocabulário que você tem à sua frente com uma consciência muito maior. Então, você ganha distanciamento da sua língua materna para olhar para ela como sistema e, de quebra, uma capacidade de vocabulário muito maior. Obviamente, você vai ampliar a sua memória, porque o aprendizado de línguas, de maneira geral, já é extremamente benéfico para melhorar a sua memória. Digamos assim, aprendizado de línguas sabe aquele óleo que a gente põe no portão quando tá enferrujando? Aquele óleo que você põe nas dobradiças das portas? Então, o estudo de línguas faz isso com a atividade mental. De repente, a sua memória, a sua imaginação e a sua racionalidade, elas levam uma injeção de óleo, uma injeção de lubrificante. E o estudo de línguas, de maneira geral, é extremamente benéfico como exercício mental. Mas, para além disso, justamente porque você está estudando a língua da qual originou-se a nossa, aquela que nós falamos, você vai ter uma capacidade maior de fixar todas as raízes que você está aprendendo, porque, de alguma maneira, tudo isso é familiar, tá? Então, o latim, em primeiro lugar, ele te permite fazer as pazes com a língua portuguesa e não só fazer as pazes, como redescobrir o seu encanto. Esse é o primeiro grande benefício e eu digo que todas as pessoas que têm um tempinho livre e querem ter uma atividade intelectual, cara, estudar uma língua já é uma grande decisão. Agora, se a sua língua escolhida for uma língua clássica, parabéns, você é a pessoa que vai ter mais benefícios do que qualquer outra, não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa o seu nível cultural, tá? É sempre uma grande decisão e esse é o primeiro benefício. Agora tem o segundo, que eu já mencionei ao falar o que os meus professores de letras clássicas, aos quais eu sou muito grata até hoje, fizeram por mim sem saber, né? Fizeram pela classe toda. Aliás, nossa, você sabe que eu me lembrei agora de uma coisa tão engraçada? Eu vou ter que contar essa anedota nesse vídeo sobre o latim. Eu lembro que a gente estudou pelo método inglês, tá? Na Unicamp, um professor, Trajano Vieira, que é um grande helenista, assim, um cara que traduziu muita coisa, traduziu até Odisseia, tá? O cara, assim, é um grande professor e ele traduziu muita coisa do grego e ele levou para o Unicamp, um pouco antes de eu ser aluna ali, o método inglês, que são uns livrinhos da Cambridge, Reading Greek e Reading Latin. E esses eram os métodos utilizados pelos professores de línguas clássicas. Ali tem um grande latinista na Unicamp, que é o Paulo Vasconcelos, um cara que conhece muito Cícero, muito Virgílio, e é uma das pessoas mais gentis que eu já vi na minha vida, né? E ele também adotou o Reading Latin. E então a gente tinha de lidar com o método inglês. Hoje em dia, inclusive, por iniciativa deles, esse método foi traduzido e vocês encontram por aí, pela editora Odisseus, Aprendendo Latim e Aprendendo Grego. Mas o que é interessante é que a gente tinha de lidar com o método inglês, então é óbvio que era preciso saber um pouco de inglês para ir lidando ali com o método. E eu me lembro até hoje que um infeliz ali na sala de latim disse: professora, eu não quero, quando é que vocês vão traduzir esse negócio? Porque eu não quero ser obrigado a aprender latim na língua de Bush. Do Bush era um esquerdista louco lá, um estudante profissional, era um senhor já de mais de 40 anos de idade,
que estava ali, né, fazendo aula na universidade. Eu lembro que eu virei pro cara, eu estava na sala e eu estava como ouvinte, porque eu era matriculada no grego e fazia o latim como ouvinte, não era aluna oficial, entendeu? Eu ia lá para acompanhar por livre e espontânea vontade. Eu lembro que eu virei para aquele infeliz e falei: ô, meu filho, você um pouquinho mais de respeito para falar da língua de Shakespeare, tá? Porque, assim, Bush é um falante medíocre da língua inglesa. Então, se você quiser, assim, por alguma razão, xingar a língua inglesa, você, pelo amor de Deus, lembre que é a língua de Shakespeare. E se você não quer aprender a língua de Shakespeare, você é um pobre espírito. Eu lembro até hoje, para vocês verem que as minhas brigas com os esquerdistas, elas vêm lá de trás, né? Eu nunca tive paciência para pessoas que vão para a universidade para qualquer coisa que não aprender, tá? Não importa que posição política você vai tirar de lá, quer ser um marxista ou não sei o quê. Vai, filho, vai firme, mas pelo amor de Deus, pelo menos entenda o que é que você está fazendo na universidade e não entre numa aula de línguas, de latim, onde o mundo seu vai se abrir para a literatura com uma estreiteza de pensamento de DCE, entendeu? Não faça isso com você mesmo. Fechando parênteses e voltando aqui, o latim, ele vai abrir as portas para sua relação com a literatura de uma maneira que você não pode imaginar, tá? Antes de começar o estudo dessa língua. Porque, de fato, todos os temas, os personagens, as imagens, tudo isso que a gente chama de figuras de linguagem, os símiles, né? Todas as maneiras de fazer metáfora, os recursos estilísticos de aproximação, sabe? Todos os recursos poéticos à disposição, que na literatura do Ocidente a gente encontra e que muitas vezes são fundamentais para que a gente compreenda a beleza de uma cena e fale: caramba, eu estou diante de um gênio, meu Deus do céu, que romance extraordinário, olha o que esse cara está dizendo aqui, com uma metáfora, quer dizer, ele não está dizendo para mim diretamente, mas olha o que ele está significando com esse símbolo, olha que símbolo genial ele criou para me comunicar essa ideia. Quando você entra em contato com tudo aquilo que o mundo grego e o mundo latino produziram, você meio que faz um intensivão de educação literária, entende? E eu acho que esse é um dos maiores benefícios do estudo do latim, porque inevitavelmente o método inglês tradicional é o melhor que existe. Assim, os maiores helenistas em atividade passaram por ele. E esse método, de fato, ele parte de frases isoladas de texto adaptado, mas já numa segunda etapa começa-se a analisar textos realmente dos escritores. E aí você começa a ter contato com aquilo, você fica curioso e você vai explorar. E à medida que você vai conhecendo os autores clássicos, você está preparado para ler qualquer coisa com a educação literária mínima, tá? Então, o estudo do latim e do grego são um intensivo de educação literária. E assim, não tem outro melhor, porque você tá, ao mesmo tempo, compreendendo o que é linguagem, o que é a linguagem como instrumento artístico e vendo na prática o que aqueles homens brilhantes fizeram, tá? E aí eu tenho hoje uma indicação tão especial para vocês, mas tão especial que acho que esse é o vídeo mais feliz que eu tô fazendo no mês de outubro, tá? Vocês sabem que outubro é o mês do meu aniversário, eu acho que eu estou me dando de presente esse vídeo, porque você quer me deixar feliz, me dá um autor antigo na mão ou me dê algumas horas por semana para desvendar um texto grego, um texto latino. É uma atividade que eu faço até hoje. Eu me lembro que na época que eu tava assim, estudando bastante grego e latim, quando eu era jovem tinha mais tempo, né? Não tinha filhos, não tinha que fazer papinha, não tinha tantas atividades, não era professora ainda, todo o meu tempo livre era pro estudo, todo, imagina que alegria. Eu me lembro que teve uma época que eu pegava assim poemas de autores gregos e tentava traduzir, porque eu adoro poesia, e a poesia é um negócio extremamente difícil, e eu ficava tentando traduzir poemas. Então assim, a minha relação com as letras clássicas, ela é fundamental. Foi o estudo das línguas clássicas que me ensinou a escrever, tá? Eu não saberia escrever, eu seria até hoje uma pessoa que não sabe a diferença de crase, que não sabe o que é, não sabe usar os pronomes relativos, tá? Os conectivos todos. Até hoje eu não saberia se eu não tivesse estudado letras clássicas. Aliás, um critério que eu tenho para selecionar todas as pessoas que querem escrever para a revista Esmeril, eu falo, a gente aqui produz um negócio de qualidade literária. Aliás, se você não conhece,
Tá aqui o link, sempre na descrição da revista Esmeril, que é a revista que eu dirijo. E um dos critérios que eu uso é se a pessoa se interessa por letras clássicas. O nosso cronista, que é o Vitor Marcolin, que escreve às quintas-feiras, além de escrever na revista mensal, toda quinta-feira ele posta uma crônica. Ele tem uma escrita maravilhosa e ele é alguém que estuda latim, tá? Ele começou com aquela gramática do Napoleão e hoje já tá em outras aventuras. Então, a pessoa que estuda latim, ela vai aprender a escrever, ela vai entender o que é estilo e quando ela estiver diante de um grande autor, ela vai saber reconhecer a grandeza daquele à sua frente e ao reconhecer essa grandeza vai conseguir aprender algo com ela. Razão pela qual hoje esse vídeo, que é um vídeo que eu estou acho que me dando de aniversário antecipadamente, que meu aniversário é só no final do mês, eu queria compartilhar com vocês o meu entusiasmo com o lançamento que está acontecendo essa semana, hoje, da editora Quirion, que é uma editora que eu amo, porque é uma editora que é só focada em educação. Vocês, professores, acompanhem o Instagram da editora Quirion, porque vocês precisam ficar ligados em tudo que eles lançam. Cara, é um lançamento melhor que o outro. Eu não consigo divulgar tudo aqui. Porque quando chegam os livros da Quirion pra mim, eles me enviam, né? E eu fico louca com os livros. Eu pego pra mim, entendeu? Pra mim não é trabalho. Pra mim vai pra minha biblioteca. E aqui hoje eu vou finalmente indicar um livro deles, que eu acho que é um dos melhores livros que eles já editaram, que é esse aqui. É um box do Frederico Lourenço, tá? Esse homem, pra mim, dispensa apresentações, é um super professor de letras clássicas, um tradutor. Ele só ganhou um prêmio recentemente porque ele traduziu a Bíblia em Portugal. Então, ele é um cara extraordinário. A gente tem aqui as traduções que ele fez da Ilíada e da Odisseia, que saíram pela Penguin Companhia, sabe aquela parceria da Penguin da Companhia das Letras? Então, a gente tem em português, vocês acham em qualquer lugar. Eu sigo avidamente o Frederico Lourenço no Instagram e hoje saiu, olha que alegria, uma entrevista com ele na revista Esmeril. Vou até deixar na descrição que ele fala justamente, numa entrevista na qual ele fala justamente dessa obra, acreditem vocês ou não, nascida da pandemia. Ele é professor de grego e de latim. E durante a pandemia, ele criou, digamos assim, uma maneira de interagir com os alunos pelo Facebook. E aí ele começou a criar lições que ele ia postando ali no Facebook para os alunos ficarem motivados e não deixarem de estudar. E nesse meio tempo, várias outras pessoas começaram a seguir e aí ele percebeu que o interesse por aprender latim era muito grande, que as pessoas ainda estudam latim e se entusiasmam com isso. E tipo, no meio da pandemia, todo mundo em casa as pessoas aproveitaram esse momento para estudar latim. E aí ele, a partir dessa interação numa rede social, percebendo que não apenas os alunos dele, mas muita mais gente queria, ele acabou idealizando essa obra extraordinária que tá aqui agora, a gente tem, tá? Pela editora Quirion. É lindo assim, porque vem com uma capa, mas são 2 livros, tá? É o Latim do Zero e a Nova Gramática do Latim. Vou tirar aqui para poder mostrar para vocês, tá? O Latim do Zero é um método, são 50 lições. Ah, mas qual é o objetivo desse Latim do Zero? Ler a Eneida de Virgílio. Nossa, só isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, se você conseguir ler a Eneida de Virgílio, a Vulgata você lê como se fosse jornal depois, tá? Eu estudei latim bastante, adorava. Grego acho mais lindo ainda, mas latim eu estudei, acho que com mais diligência, porque eu comecei com grego. Então, quando eu fui estudar latim, para mim foi mais fácil, entendeu? E eu fiz o meu mestrado num autor que escreveu em latim científico, o Francis Bacon, e eu pude ler a obra dele em latim científico. E para mim foi fácil ler em latim científico. Todas as traduções da minha dissertação, fui eu mesma que fiz as traduções dos excertos, porque eu estava estudando os clássicos, então eu pegava um latim científico e eu achava fácil. Eu tinha dificuldade com Cícero, mas o latim científico eu lia facilmente. E aí eu percebi que a Vulgata também era algo que eu lia facilmente. E a coisa mais interessante desse Latim do Zero do Frederico Lourenço é que são 50 lições e ele integra o método inglês clássico tradicional. Qual a característica desse método inglês clássico tradicional? Com o qual eu também aprendi, um método que eu já indiquei aí, o Reading Late, mas eu achei esse tão legal que eu vou fazer ele inteiro, tá? Isso aqui pra mim não é trabalho, isso aqui já era. Eu tô fazendo esse vídeo, mas eu vou fazer uma lição por lição, recomeçar, porque é muito bom estudar língua. Vocês não têm ideia do que isso faz com a gente.
É assim, uma reconciliação com as nossas habilidades mentais, sabe? É como você tá sedentário muito tempo, de repente você volta a fazer ginástica e se sentir bem, etc. Ou como quando você tá comendo tudo errado, de repente você começa a preparar uma comida melhor para você. Caramba, é muito importante, vocês não têm ideia. E o método tradicional britânico, ele se caracteriza por ter 3 etapas. Primeiro, se apresentam os temas gramaticais por meio de frases, só que de maneira compartimentada. Então você pega pequenos trechinhos e aí estão ali os temas gramaticais separados. Numa lição um tema, numa outra, tal. Aí numa segunda etapa, e aí se apresentam, né, os mais importantes. Aí numa segunda etapa, a essas frases juntam-se pequenos textos. E por último, a gente passa para a leitura e análise dos textos autênticos. O da Cambridge, com o qual eu estudei, desde o início eram textos de autores latinos adaptados, mas também seguiam essa lógica, ainda que fossem textos adaptados, tá? Eu lembro que, inclusive, a primeira lição é com a Aululária, do Plauto, uma comédia, né? E depois ali, acho que a partir da sessão 3, a gente entra em Cícero. Eu lembro que teve até as Catilinárias, né? Que foi um texto que eu citei essa semana aí no outro vídeo. Mas, voltando aqui, o latim do zero tem uma característica que eu acho que, assim, hoje, se eu tivesse a pretensão de ajudar alguém a aprender latim, eu usaria esse método. Tô falando isso de verdade. Porque a característica é como é que ele consegue conciliar as 3 fases consistentes em apresentar os temas gramaticais compartimentados, juntar a eles frases maiores e depois ir para os textos clássicos. Como é que ele consegue fazer isso desde as primeiras lições, de maneira simultânea? Ele cumpre essas 3 etapas do método britânico simultaneamente. Como ele consegue? Usando a Vulgata. Cara, eu achei isso tão genial. Eu falei, caramba, esse cara é demais. Ele usa a Vulgata para te ensinar latim. Então, você tem um benefício duplo, que você está só aprendendo latim com a Vulgata. E é realmente desde as primeiras lições. Eu comecei a ver, eu fiquei assim, mais empolgada do que eu tô aqui para vocês nesse vídeo. É muito legal a ideia dele. E a única coisa que você precisa para fazer esse método sem dificuldade são 50 lições, e o objetivo é que depois dessas 50 lições, você leia Eneida. Tá? Você está preparado para ler Eneida, que é o maior poema, assim. Outro dia eu fiz uma live com o Ronald Robson, que é um cara extraordinário, estudioso, assim, um cara sério. E ele criou agora uma newsletter para ir fazendo mini palestras, criando textos e acompanhando pessoas na leitura da Eneida, né? Porque a Eneida é um texto absolutamente fundamental para você entender o humanismo, por exemplo. E ele propôs isso lá, e eu fiz uma live com ele sobre isso no Instagram. E o objetivo aqui do Latim do Zero é que ao final das 50 lições você consiga ler a Eneida de Virgílio. Meu Deus do céu! Cara, tem método mais animador que esse? Não tem. Se você ama literatura, não tem outro. E tudo que você precisa, como apoio, é a nova gramática do latim, tá? Também do Frederico Lourenço, que você leva pelo combo que tá na descrição. Eu já falei demais, já entediei vocês com o meu entusiasmo todo pelas letras clássicas. O que eu queria dizer é o seguinte, vale a pena aprender latim? Sim, vale a pena. Ainda que você só faça as 10 primeiras lições disso aqui, o ganho que você vai ter é para sempre. Se você fizer 20 também, se você chegar na lição 50 e ler 4 versos de Virgílio, o ganho que você vai ter para sua alma é pro resto da vida. O aprendizado que você vai ter em poesia e literatura é pro resto da sua vida. Vocês lembram, né? Quem que ciceroneia o Dante no Inferno, na Divina Comédia? É o próprio Virgílio. Então ele não é qualquer poeta, e você aprender latim com foco em ler a obra máxima de Virgílio é uma ideia que, caramba, merece ser elogiada efusivamente. Será que eu devo estudar latim? Sim, você deve. Caramba, por onde começar? Você tem aqui um genial e maravilhoso instrumento que vai tornar esse aprendizado ser um sonho para você, uma coisa real, possível e prazerosa. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.